Separei essas 8 ações que muito provavelmente vão ter datacom de novos dividendos neste mês de novembro de 2024. Vamos começar com a Petrobras, que pode anunciar dividendos extraordinários de até 23 bilhões de reais, junto com os resultados do terceiro trimestre de 2024, que devem ser anunciados no dia 7 de novembro. Abre aspas para analista da XP, achamos que a empresa já tem hoje informação suficiente de sua necessidade de caixa e quanto ela vai investir no futuro. Isso permitiria anunciar já no resultado do terceiro trimestre o dividendo extraordinário. De acordo com a XP, a distribuição adicional poderia chegar a 4 bilhões de dólares, o que seria 23 bilhões de reais, e dividindo esse valor pela quantidade de ações, vai dar ali R$ 1,76 de possível dividendo extraordinário agora para o final do ano. Mas se a gente for considerar apenas dividendos regulares, a Petro já pagou até o momento R$ 1,95, já líquido de impostos. Se a gente está estimando aqui R$ 3,92, faltaria ela pagar R$ 1,97 referente ao terceiro e quarto trimestre de 2024, o que seria um yield restante ainda de 5,5%. Observe que isso é até bem possível, já que o fluxo de caixa livre do primeiro semestre foi de 64 bilhões de reais, e para chegar nesses 128 bilhões estimados, faltaria nessa faixa também dos 64 bi. E vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo de 2024, o dividend yield então projetado para este ano está nessa faixa de 10,9%, nessas cotações atuais de R$ 35,90. Se o dividend yield exigido é de 10%, o preço teto fica na faixa dos R$ 39,00 e a margem de segurança é positiva por 9%. Atualmente, pessoal, eu estou praticando um preço teto na faixa de R$ 37,00. Agora falando do Banco do Brasil, ticker BBAS3, preço atual de R$ 26,33. A gente está esperando dividendo por ação na ordem de R$ 2,46 para este ano de 2024, que está dando um dividend yield projetado de 9,35%. Se a gente exigir 9%, o preço teto é de R$ 27,35 e a margem de segurança é positiva por 3,86%. Até o momento, o Banco do Brasil pagou R$ 1,34. Isso aqui é líquido de impostos, pessoal. Para chegar nesses R$ 2,46 também líquidos, faltaria o banco pagar ainda para os seus acionistas, referente ao terceiro e quarto trimestre, R$ 1,12. Na verdade, com relação ao terceiro trimestre, já teve aquele adiantamento e falta ainda o dividendo complementar. Mas então, isso seria 4,25% de dividend yield restante nessas cotações de R$ 26,33. O Banco do Brasil vai anunciar os seus resultados do terceiro TRI no dia 13 de novembro e junto com os resultados, ele também deve anunciar dividendo complementar com relação aos lucros do terceiro trimestre, com datacom no dia 25/11 e pagamento no dia 6 de dezembro de 2024. Ainda teremos neste ano esse adiantamento do quarto trimestre, que vai ser anunciado no final do mês de novembro, ali no dia 22, com datacom dia 11 de dezembro e o pagamento ainda este ano, dia 27 de dezembro. E aí faltaria apenas este complementar do quarto trimestre para ser anunciado em fevereiro de 2025. Agora falando sobre a Vale, ticker Vale3, que divulgou seus resultados na quinta-feira, dia 24 de outubro, e veio um resultado acima do esperado, R$ 3,19 de lucro por ação, e o esperado era de R$ 2,71 de lucro por ação, pelo menos por esse site invest.com, mas em geral, pessoal, foi sim um resultado positivo da Vale3, tanto é que subiu nas cotações. Até o momento, a Vale pagou apenas R$ 1,78 já líquido de impostos. A gente está esperando que pague R$ 5,25, então faltaria ainda a Vale distribuir R$ 3,47 para seus acionistas referente aos lucros de 2024, o que seria um dividend yield restante de 5,59%. Se a gente olhar para o histórico de datacom da empresa, veja que no mês 11 do ano passado teve JCP e dividendo sendo distribuído. No ano de 2022 também teve essa datacom aqui em dezembro. Já no ano de 2021 não teve datacom, foi apenas essa aqui de setembro que não teve nesse ano. Na verdade, desde 2022 que vem tendo datacom no mês 8 desses anos. O que eu acho que pode acontecer aqui com a Vale é uma nova datacom em novembro ou talvez dezembro deste ano e depois uma outra datacom em março de 2025 para finalizar a distribuição de proventos referente aos lucros de 2024. Se a gente vier aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2024, a gente vê que o dividend yield
projetado ficou nessa faixa de 8,45%, nessa cotação atual de R$ 62,06. Se a gente exigir 9%, o preço teto é de R$ 58,28. A margem de segurança no momento é negativa por 6%. Agora falando da Bradespar, que é uma holding que investe apenas em ações da Vale 3, ela tem 3,8% das ações Vale 3 e observe que os resultados desse terceiro trimestre devem ser divulgados no dia 13 de novembro de 2024. Se a gente vier aqui para o histórico de Datacom da empresa, ela costuma divulgar ali no final do ano e também em abril. No final do ano tem uma Datacom, depois tem abril. E agora, nesse final de ano, já houve a divulgação desse fato relevante aqui de um novo dividendo da Bradespar na faixa de 342 milhões de reais, que vai dar ali 81 centavos bruto por ação ordinária e 89 centavos por ação preferencial. E os valores líquidos estão aqui embaixo, sendo 69 centavos por ação ordinária, que é BRAP 3, e 76 centavos por ação preferencial BRAP 4, que nesses preços atuais a BRAP 4 está mais barata do que as ações ordinárias. Observe que a Datacom é no dia 12 de novembro e o pagamento acontecerá bem rápido no dia 21/11. E vindo aqui para nosso estudo, observe que nessa linha do dividendo pago ou a pagar, eu já incluí esses 76 centavos. Então, no ano, a Bradespar BRAP 4 vai pagar ali até o momento R$ 1,13 com relação aos lucros de 24, né? Teve também um pagamento com relação aos lucros de 23 lá no começo do ano. Mas, enfim, para chegar nesses R$ 1,79, faltaria ainda a empresa distribuir 66 centavos, que muito provavelmente deve ficar para o começo de 2025, o que seria um yield restante para esse comecinho de ano de 3,35%. E só para a gente ter uma noção, esses 76 centavos dividido pela cotação atual de R$ 19,64, está dando ali, multiplicado por 100, né? 3,87% de dividend yield nesse pagamento de novembro. Se a gente vier para a nossa planilha gratuita de preço teto e comparar Bradespar com a Vale, parece que a BRAP 4 está muito mais barata, com um dividend yield projetado de 9,12%, enquanto a Vale apenas 8,45%. Se a gente exigir 9% aqui, o preço teto da Bradespar é de R$ 19,90 e a margem de segurança é de 1,35%. Agora veja bem, pessoal, tem algo muito importante que a gente precisa destacar aqui, que o BTG Pactual trouxe nesse relatório do dia 19 de setembro. A atual tese de investimento em Bradespar depende do resultado de uma disputa judicial com a Litel em andamento desde 2018. A Bradespar perdeu a última decisão, ela recorreu. É sempre difícil prever resultados judiciais, mas assumindo que a decisão mais recente seja mantida, a Bradespar poderá perder a disputa para a Litel. Nossos cálculos, no caso do BTG Pactual, sugerem que esse passível poderia resultar em despesas de mais de 2 bilhões de reais para a Bradespar, provavelmente forçando a empresa a vender participações adicionais na Vale para cobrir os custos. Então tem esse risco associado à Bradespar, por isso que ela está sempre mais barata do que a Vale quando a gente olha aqui projeções de preço teto. Agora falando sobre o banco BR Partners, cujo ticker é BRBI11, que seriam as units, né, que tem liquidez, as preferenciais e ordinárias não teriam liquidez, e vai divulgar os seus resultados do terceiro trimestre no dia 7 de novembro. Vindo aqui para o nosso estudo, BRBI11 já divulgou 60 centavos em proventos, dividendos nesse ano de 2024, na verdade, com relação aos lucros de 24, a gente está estimando R$ 1,02, o que daria ainda 42 centavos para serem distribuídos. Mas na verdade, pessoal, eu acredito que BRBI11 tem tudo para divulgar mais dois proventos de 30 centavos, forçando esse valor a ir a R$ 1,20, o que daria ali um dividendo restante de 60 centavos. Vamos colocar aqui 60 centavos para ver o que acontece. Daria um dividend yield estimado restante de 4,02%. E vindo aqui para o histórico de Datacom da empresa, a gente observa que ela divulga 4 proventos no ano, o primeiro em maio, depois agosto, novembro e o último no ano seguinte, ali em março. Neste ano de 2024, referente, né, aos lucros de 24, já teve 2 proventos, o de maio e o de agosto. A gente espera então que venha agora o de novembro, a Datacom de novembro, né? Ano passado veio forte na faixa de 66 centavos, mas esse ano a empresa está bem equilibrada ali, pagando 30 centavos por trimestre, então acredito que pode vir mais 30 centavos 2 vezes aqui, agora em novembro e depois no começo do ano.
E vindo aqui para a nossa planilha gratuita de preço teto projetivo para 2024, a gente vê que, considerando esse dividendo por ação de apenas R$ 1,02, o yield seria de 6,8%. E se a gente exigir 7%, o preço teto é de R$ 14,53. A margem de segurança negativa por quase 3%, porque as cotações estão em R$ 14,94. Mas se a gente considerar esse lucro projetado subindo para cima, um pouco acima dos 200 milhões de reais, o que acredito que é bem possível, vamos colocar aqui 210 milhões de reais, olha só que o dividendo por ação pula para R$ 1,20 e o yield sobe para 8%, deixando o preço teto ali em R$ 17,14 e a margem de segurança positiva por quase 15%. Para quem me acompanha sabe que eu não invisto na empresa, mas ela está sempre em meu radar e eu acredito que essa cotação abaixo dos R$ 15 já é bem interessante. Agora falando da empresa MAHLE Metal Leve, veja que a divulgação dos resultados do terceiro trimestre deve acontecer no dia 7 de novembro. Acho que está errado aqui nesse site investing.com, porque está marcando aqui dia 13 de novembro para MAHLE Metal Leve. Falando sobre dividendos, apesar de ter datas de pagamento aqui em 2024, o exercício de referência foi sempre 2023. Até o momento, a MAHLE Metal Leve ela não pagou nenhum provento com relação aos lucros de 2024. Então, em nosso estudo, dividendo pago ou a pagar com relação a 24 está zero. A gente espera que ela pague R$ 2,63 de dividendo, então falta pagar tudo isso, o que seria um yield restante de 8,78%. Vindo aqui para a nossa planilha de preço teto gratuita 2024, olha que a cotação atual caiu abaixo dos R$ 30, que eu acho uma cotação bem interessante. Isso não é nenhuma recomendação de investimento, pessoal. Se você for comprar qualquer uma dessas ações, é por sua própria conta e risco. Você que vai receber tanto os bônus quanto os ônus dos seus investimentos. Mas de qualquer forma, considerando aqui esse lucro por ação de R$ 4,38, payout de 60%, a gente tem um dividendo por ação de R$ 2,63, yield de 8,78%, a gente está exigindo 8%, então o preço teto é de R$ 32,85, a margem de segurança é bem interessante de 9,72%. E olhando o histórico de Datacom da empresa, a gente percebe que tem sempre uma Datacom no final do ano e depois em abril, Datacom no final do ano e depois em abril. Sempre é um exagero, né? Mas nos últimos anos foi mais ou menos assim. Então a gente espera que nesse mês de novembro ou no máximo em dezembro tenha uma Datacom com relação aos lucros de 2024, inclusive uma Datacom forte. Já para a empresa de transmissão de energia elétrica Taesa, a gente tem a divulgação dos resultados do terceiro trimestre no dia 6 de novembro. E pelo histórico de Datacom da empresa, a gente vê aqui que já teve duas datas com relação aos lucros de 24, né? Essa aqui ainda foi com relação a 23. E a gente espera que em novembro agora tenha uma nova Datacom com relação aos lucros do terceiro trimestre. Vindo aqui para o nosso estudo, a Taesa já pagou até o momento 95 centavos dividendo líquido, né, de impostos. A gente está esperando R$ 2,24. Forte isso aqui. Então faltaria ainda R$ 1,29. Sinceramente, não sei se ela vai conseguir chegar lá nesses R$ 1,29, visto que até o momento ela lucrou 483 milhões de reais em 2 trimestres e a gente está esperando 1,1 bilhão. Então faltaria ainda para esse segundo semestre 659 milhões de reais. Em nossa planilha gratuita de preço teto projetivo 2024, esse lucro projetado eu acho muito forte, mas vou manter por enquanto, o que daria um lucro por ação de R$ 3,32, payout de 75% do lucro líquido regulatório, então isso aqui seria o regulatório, dividendo por ação de R$ 2,24, seria um yield de 6,4% nessas cotações de R$ 35, exigindo 7%, preço teto é de R$ 32 e a margem de segurança é negativa por quase 9%. No momento, pessoal, eu estou apenas colhendo os dividendos da Taesa e reinvestindo em outros papéis. É uma posição até relevante da minha carteira. Agora falando da Caixa Seguridade, já tem esse aviso aos acionistas aqui, que não é coisa nova, pessoal, é do dia 8 de agosto de 2024 e veja que essa data foi exatamente a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2024. Um dividendo em aberto de 23 centavos, com Datacom no dia 4 de novembro e pagamento no dia 18 de novembro.
A empresa vai divulgar os seus resultados no dia 7 de novembro, essa data aqui está certa, eu já verifiquei ali no site de RI da empresa, e a gente espera que nesse dia venha uma nova divulgação de dividendos da CXSE3. Então, até o momento, ela já pagou ou está a pagar ainda 51 centavos, a gente está esperando R$ 1,17, então faltaria ainda para o terceiro e quarto trimestre 66 centavos, o que daria um dividend yield restante de 4,55%. Agora veja bem, ela já lucrou até o momento na faixa de 1,7 bilhão de reais. Para atingir esses 3,9 faltaria lucrar ainda 2,2 bilhões de reais no terceiro e quarto trimestre. Então, um valor superior ao que ela já apresentou no primeiro semestre. Falando aqui de preço teto, a gente está exigindo um yield de 9,5%, a mesma coisa que a gente exige para BB Seguridade, e o dividend yield projetado até o momento de CXSE3 é de apenas 8,08% nessas cotações de R$ 14,48. O preço teto seria de R$ 12,32 e a margem de segurança negativa por quase 15%. E se você gostou do conteúdo, já deixa seu like e considere se tornar membro do nosso canal Dividendo Complementar para ajudar o projeto e também ganhar diversos benefícios. Eu me chamo Pedro, um grande abraço e até o próximo vídeo.